Eu queria fazer... O professor Jacques fez um belíssimo sumário do que foi discutido, e eu queria falar de dois pontos, quer dizer, são duas ideias que eu queria trazer para essa discussão. A primeira delas é a que eu tento sumarizar nessa figura, falando de resultado e de esforço, resultado e custo, que tem muito a ver com o que a Nina falou sobre autonomia. Aí tem 4 curvas. A curva que está descendo está mostrando quantos % da receita tributária de São Paulo a USP usa, no seu orçamento genérico. Percentual lá, tantos por cento do ICMS, acontece que a receita tributária tem mais do que o ICMS, e vocês vão ver que a USP tem usado cada vez uma fatia menor da receita tributária do Estado de São Paulo. E as outras 3 curvas mostram 3 indicadores de resultado da universidade. A vermelha mostra o número de matrículas na graduação, a verde mostra o número de vagas oferecidas no vestibular, e a outra, que eu não sei bem que cor que é, mas que tem uma subida rápida ali num certo ponto, é número de matrículas na pós-graduação. Então, vocês vejam, essa figura mostra que o regime de autonomia no qual a USP tem trabalhado desde 1990, mesmo sem ter algo que teria sido simples colocar ali, né, mas que não foi colocado, que é um contrato de gestão para estabelecer metas e alvos e melhoria de performance e de desempenho, mesmo sem isso, a USP, e dá para fazer figura como essa para as outras 2 universidades estaduais de São Paulo, aumentou substancialmente o resultado que oferece ao contribuinte paulista. Certo? O número de as matrículas, o número de vagas, eu indexei como sendo 1 em 1995. Eu começo o gráfico em 1995 porque é a partir desse ano que o Brasil passou a ter uma moeda, que dá para fazer conta, porque com a moeda anterior aparecem coisas esquisitas quando você converte. Mas você veja, começou em 1 e ali os gráficos todos foram para 1,5, para 2, então o resultado é o dobro do que era. Tá certo? É 70% maior do que era e a porcentagem da receita tributária é menor que está sendo usada. Então, eu acho que é algo que a gente deveria ter em mente quando a gente faz essa discussão, porque sem olhar para isso, a gente fica pensando, a discussão fica negativa demais, sabe? Fica desastre, a crise, etc. E não foi um erro fazer autonomia para as universidades estaduais paulistas, foi um acerto, foi uma coisa a favor do contribuinte paulista e a favor do Brasil. Então, esse é um ponto. Eu diria que quem observa essa figura vê que as universidades não se furtaram a aumentar vagas, que é, digamos assim, o indicador mais visível lá de dentro do Palácio dos Bandeirantes. Tá certo? A oferecer mais vagas. Elas fizeram isso, e podem fazer, e têm feito. O que eu vejo, olhando de dentro da universidade, tendo sido reitor da Unicamp, num período em que o governo do Estado se relacionava bem com as universidades, eu tive reuniões com o governador Geraldo Alckmin e os outros 2 reitores. O governador vinha com o caderninho dele e a gente discutia com ele como fazer uma estratégia para as universidades poderem oferecer mais vagas. E ele adotava a estratégia e enviava uma mensagem para a Assembleia Legislativa para fazer um suplemento de orçamento de uma fração do que as universidades usavam para fazerem investimentos em capital que seriam necessários para ter mais vagas. Então, as universidades fazem isso, e fazem de bom grado. Que o Estado tenha adotado a estratégia, e aí eu comento o que o Luque falou, sobre expandir as FATECs, também foi algo que os 3 reitores, eu era um deles, propôs ao governo do Estado. Nós levamos ao governo do Estado a ideia de que está errado um sistema de ensino superior que só tem ensino superior público e ensino superior de 4 e 5 anos. Nenhum país do mundo faz isso. Todos têm essa variedade que é o ensino de natureza mais profissional. E, portanto, o Estado de São Paulo deveria prestar atenção nesse assunto das FATECs e oferecer mais, inclusive, mas não porque exclusivamente, mas inclusive, porque uma vaga numa FATEC custa muito menos que uma vaga na USP, na Unicamp e na Unesp.
E o governo do Estado fez isso com ótimos resultados para o contribuinte paulista. Então, vocês vejam que esse assunto de ter universidades que pensam nas estratégias ajuda o Estado e ajuda o contribuinte de maneiras multidimensionais. Então, esse é o comentário que eu teria nessa figura. O segundo e último comentário que eu queria fazer é o seguinte, é que a discussão, eu acho, está dominada demais, e com justificativas, então não é uma crítica, mas eu só estou falando que a gente precisa tentar achar um jeito de abrir o horizonte. Está dominado demais pelo assunto de reduzir custos. E é claro, porque quando você chega numa situação que você está gastando 120% do dinheiro principal dinheiro que você recebe, não tem dúvida que você precisa reduzir custos. Então, não estou criticando isso. Mas eu acho que nas universidades estaduais paulistas, e também na USP, portanto, a gente precisava incluir na discussão de que maneira que as universidades vão poder aumentar as receitas. E eu não estou falando de cobrar a mensalidade dos estudantes. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de outras receitas, tá certo? As melhores universidades do mundo, aquelas com as quais nós queremos competir, a receita, mesmo quando elas são públicas, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, a receita que vem do governo estadual ou nacional, dependendo do lugar, é sempre uma fração pequena do total de dinheiro que aquela universidade gasta por ano. Sempre, invariavelmente. Pega o sistema da Universidade da Califórnia, Pensilvânia, as universidades alemãs, as universidades francesas. Quer dizer, as universidades têm uma capacidade de adicionar receita àquilo, usar aquele recurso que ganham do governo, aquele recurso garantido, é muito importante que seja garantido, para gerar receitas adicionais que vão permitir que elas cumpram muito melhor o seu papel de educação, de pesquisa e de extensão. Então, essa história da receita adicional, eu acho que está pouco demais na pauta, tá certo? Ela está pouco demais, por exemplo, isso é uma coisa que lá na FAPESP a gente vê. Quer dizer, os professores de uma universidade como a USP têm mínimo apoio da instituição para trabalharem com os recursos que eles obtêm da FAPESP. Isso acaba sendo um obstáculo. A quantidade de professores com os quais a gente conversa e que falam para nós, eu não peço um financiamento de um projeto temático porque dá muito trabalho para mim, professor, tá certo? E eles têm razão, porque do jeito que as universidades estão organizadas, o trabalho acaba sendo do professor. Quanto mais dinheiro ele tem, mais ele vai perder tempo com coisas que não é pesquisa. Quando todas, de novo, as universidades com as quais a gente quer competir, tem lá um escritório chamado Grants Management Office, que esconde do professor e do pesquisador todo o horror de administrar o dinheiro que ele tem, tá certo? Que é um horror em todo lugar do mundo, não é só no Brasil que é um horror. Então, procura aqui na USP, que unidades da USP têm um bom Grants Management Office, que ajuda o professor a preparar o projeto, lutar pelo projeto, gerenciar o projeto, fazer o projeto funcionar direito. Então, isso é iniciativa para aumentar a receita. Acontece que, na maior parte das universidades, não olham para essas receitas. Quer dizer, quantas vezes o Conselho Universitário da USP já se sentou para fazer uma discussão sobre quanto dinheiro da FAPESP, do CNPq e da CAPES vem para a USP? Para discutir como é que a gente poderia fazer para ter mais. Vocês frequentam o Conselho Universitário, vocês vão poder me dizer. Eu sei que na universidade que eu fui reitor, pouquíssimas vezes. Tá certo? Por quê? Porque considera-se que isso aí é uma coisa automática, uma responsabilidade individual do professor. Só que, se a instituição puder ajudar o professor a fazer isso, ele vai conseguir trazer mais receita para isso. E vai trazer mais overhead, mais reserva técnica, etc. Quer dizer, tudo isso aí precisa entrar na discussão, precisa ser visível. Aqui na USP, por exemplo, o professor Goldenberg mencionou a história das fundações. Quem é que discute no Conselho Universitário quantos milhões ou quantas dezenas de milhões por ano entram na USP por conta das fundações? São organizações que contribuem para a USP, tá certo? Mas precisava saber quanto que é, para daí você poder fazer uma discussão sobre como é que faz para isso ser mais e ser melhor, ser mais a favor dos objetivos da universidade.
Então, eu acho que precisa entrar na pauta da discussão das nossas universidades públicas e das universidades aqui em São Paulo o assunto de entender as receitas e achar a maneira de trabalhar para aumentar essas receitas. Não adianta só ficar cortando o custo e supondo que a única fonte de receita que tem é o governo do Estado, porque não é. Senão seria impossível. Isso aí é uma das coisas que eu acho que a pessoa que lê jornal não consegue entender. Como é que ela lê o jornal e vê a USP gasta 120% do que recebe? A pessoa pensa, mas na minha casa não dá para fazer isso. Como é que pode? Por um ano talvez eu consiga, mas no quarto ano não dá. É porque não estamos contando para as pessoas que tem outras receitas que ajudam isso a acontecer. Tá certo? Então, a história de entender as receitas direito é essencial, quer dizer, conhecer os dados para ter aquilo que o Luiz Nunes falou, de favorecer o debate, só que o debate sem ter os dados, em geral, não leva a coisa boa. Tá certo? O debate, quando tem os dados, fica qualificado e leva a conclusões que têm alguma racionalidade para ser utilizada e para beneficiar a qualidade das conclusões. Então, era disso que eu queria falar. Muito obrigado.